Está chamada está. Ok. Vamos lá, voltando. Esses princípios não vieram à toa, né? Eles vieram da minha mente criativa, que esta mente criativa que vos fala sempre vai ligando uma coisa com a outra. E uma das coisas que eu conectei aqui no mundo é o meu mundo com o mundo dos vinhos. E os princípios vêm muito do que eu aprendi, por exemplo, no direito, né? Sou advogada, e fazendo uma comparativa poética aqui, a Valéria, né, que eu acho que é a única advogada aqui, com os princípios que nos regem, né, que regem a nossa vida, que regem as nossas condutas, toda nação se organiza, né, constitucionalmente por seus princípios. A Constituição é isso, é a base dos princípios. Mas você tem isso como inspiração, como conduta, mas as normas mesmo não estão na Constituição, as normas estão nos códigos. Por exemplo, o código, ele traduz a consciência do que a gente tem do princípio. O Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, isso tudo é que rege as condutas, né, nossa, no meio da sociedade, para avançar com o que é correto. E o código aqui, o que eu vou trazer para vocês, são os códigos do vinho. E os códigos do vinho, no meu entender, é justamente sentir, decidir, conectar e ritualizar, que tem a ver com isso, que tem a ver com os posicionamentos. Sentir com o vinho, sentir a presença, decidir é o ambiente, conectar com pessoas e ritualizar é o seu bem-estar. A gente vai trabalhar cada um deles aqui. Os princípios inspiram e os códigos transformam. Vamos para a aplicação prática e para o método sentir. Bem-vindo ao Código do Vinho. Bom, posicionamento com o vinho. O que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar presença e percepção sensorial. Agora, para trabalhar presença e percepção sensorial, eu preciso que vocês entendam o que é isso. A maioria das pessoas, e isso é a regra das confrarias, né, Jorge? Bebe para sentir algo. Bebe porque quer sentir o vinho, quero sentir o álcool, quero sentir aquele momento, mas será que é exatamente isso? Eu entendo que um provador consciente, na verdade, ele sente para compreender algo que vem dele. Por isso que a gente vai começar aqui na prática a fazer um pequeno exercício que tem a ver com saber algo e compreender algo. Quem aí trouxe a pasta de dente? Quem está com a pasta aí? Vamos fazer o exercício da pasta de dente? Quem já fez aí? Vocês podem abrir o microfone e falar um pouquinho aí, tá? O exercício da pasta é muito simples. Vocês vão, primeiro, e o foco principal aqui é você entender os passos do que você está fazendo e para quê, é a compreensão. Vocês vão pegar a pasta, vão colocar, deixa eu fechar aqui um pouquinho para ver vocês. Vocês vão pegar a pasta, vão colocar, primeiro vão sentir o cheiro que tem a pasta, a boca fechada, percebendo o aroma da pasta. O que você sente nesse aroma da pasta? Depois você vai pegar essa mesma pasta e vai botar na boca, mas só sentindo o gosto. Você não vai deixar ela lambrecar sua boca com ela. Você só vai sentir o gosto. Você vai tentar separar aroma e gosto. E aí pode fechar a boca, lambrecar ela um pouco na sua boca, deixar ela passear, engolir, e depois que você engolir, você vai abrir a boca, como se fosse morder o ar, assim, igual faz o retrogusto, né, do vinho. E aí você vai, eu quero que algum voluntário aí que se sinta à vontade depois que fizer e que não conseguir chorar com isso, relate a sensação que teve, a mescla do que aconteceu aí nessa situação, dessa experiência, se alguém quiser falar.
O fato, gente, é que mais de 80% do que a gente percebe de todo e qualquer alimento tem relação com o nosso olfato. E é por isso que, às vezes, a pessoa está fanha, a pessoa está gripada, teve a história do Covid também, né, que tirou muita percepção olfativa dos outros, e fala, mas essa comida não sabe a nada, essa comida não tem gosto. Mas por quê? Porque não está sentindo o olfato. O aroma e o gosto, a gente até consegue sentir isoladamente. Agora, o sabor, que é o que a gente busca no vinho, né? A gente quer um vinho saboroso, a gente quer viver uma experiência saborosa. A gente mistura o vinho e a comida, a gente quer sentir aquele sabor. O sabor, ele só vem dessa mescla, dessa mistura, desse conjunto, e, acima de tudo, da nossa percepção dessa situação. Isso é saber algo e compreender algo. É esse ponto que eu quero que vocês cheguem a todo o momento que vocês estiverem com o vinho de vocês, tá? Alguém quer falar da experiência do sabor? Que sentiu? Eu quero falar, o aroma foi muito melhor do que o gosto, que o sabor. O aroma, eu senti mais aroma de hortelã, aquele cheiro assim gostoso de hortelã, né, de menta. Agora, o gosto, nossa, horrível. Para falar a verdade, é horrível. É porque assim, eu não gosto de flúor. Então, o gosto do flúor é muito ruim. Então, achei E aí, muito quando ruim. você abriu a Não, boca e sentiu o sabor, o mentol veio, o hortelã, o mentol vieram novamente? vieram, mas o gosto do flúor ele é muito mais forte. Nossa, é muito assim, horrível. Eu fiquei até... O Eu não gosto importante. de flúor. Uhum. Pensa lá do bom, tá todo mundo com a boca limpa agora, turma. É. Mas, em compensação, na hora que aqui o aroma é uma delícia. Você sente o aroma, aí, ó, super fresco, né? Uma delícia. Alguém Não mais? flúor na hora que vai para a boca. O aroma é bastante agradável, a menta, o hortelã, mas botando na boca e só espalhando ela na boca, eu não consegui definir muito bem, a não ser uma pasta, tá certo? Ainda tive expectativa de sentir alguma acidez, alguma coisa, mas nada disso. Eu vi sentir mais presente quando comecei a respirar. Então, aquele aroma coincidiu com o paladar que eu estava sentindo, com o gosto. Se complementou, né? Isso. Se complementou. Bacana. A ideia é essa. Foi só um pequeno detalhe aqui. Que eu quero que eu gostaria que vocês entrassem aqui. Isso aí foi um ponto só para a gente entrar no mais importante de toda vez que a gente se propõe a provar um vinho com mais carinho, né, com mais cuidado, pensando na gente. A concentração. O mindfulness, a atenção plena, é uma ferramenta que eu uso na minha vida há muitos anos. E eu posso dizer com toda a clareza do mundo que realmente mudou a minha forma de ver, viver o mundo e analisar as coisas, ajudou nas minhas angústias do passado, ajuda nas minhas ansiedades do futuro, me mantém no presente, entendendo todas essas circunstâncias. E eu quero passar para vocês algumas ferramentas, porque eu já pratico, eu já tenho a prática do mindfulness com a degustação de vinhos há um tempo, e eu acho que faz muito sentido para mim. E gostaria de compartilhar isso com vocês. Acima de tudo, porque trabalha a nossa concentração. E aí, se você parar para pensar, o que é a concentração? Concentrar, a gente se concentrar em algo, é algo que pede muita calma e também muita energia. Às vezes, se é um terreno novo para vocês, essas falas que eu estou trazendo agora sobre meditação,
Vocês podem pensar, mas meditar é só sentar lá e esquecer da vida, relaxar. Não, isso é relaxar. Eu relaxo depois que eu me concentro no vinho e relaxo. Agora, o meditar é concentrar. Mas para você se concentrar, você precisa desses dois elementos juntos: a calma e a energia. Acontece que no mundo que a gente vive, cada vez mais tumultuado, cada vez com mais informações, cada vez com mais conteúdo emocional e informativo, ter calma nos requer também energia, nos requer também um hábito, nos requer também passos que a gente pode dar para chegar a esse ponto. Uma das ferramentas que eu uso que eu aprendi no curso que eu fiz de Mindfulness é o SODA, que é muito interessante, só para vocês entenderem um pouco. A atenção plena, mindfulness, ou atenção plena, ela se divide basicamente em dois pontos. Primeiro, a prática formal, que a prática formal é você estar sentado ou confortável durante determinados minutos e fazer a meditação. E a prática informal. A prática informal é durante todo momento da sua vida, você sempre entender que você pode ter condutas que façam sentido para você. Você ter atenção àquilo que você está fazendo. E aí, algumas ferramentas eu acabo usando nessas práticas informais. Porque, por exemplo, um dos bloqueios que eu tenho, e que boa parte do mundo tem, é quando você vê uma situação, às vezes você reage e não responde. É a reação, é o automatismo, é ir, é fazer, sem parar para pensar e falar, vou fazer o que com essa situação, né? E o SODA é isso, é uma âncora que a gente diz, é uma forma de te trazer para o presente. Quando você está diante de uma situação, que você está pensando, o que eu vou fazer isso? E está com aquela mente agitada, com um monte de informação, um monte de coisa passando, você pensa, SODA. Se eu observar, eu consigo desconectar um pouco desse automatismo. Não é esse monte de voz, não é um monte de conteúdo que eu tenho, não é esse monte de técnica, não é esse ambiente tumultuado. SODA, é isso. Eu tenho que desconectar, eu tenho que acalmar minha mente e colocar energia aonde tem que ser colocada para entender o que eu quero entender. Para entender o aroma, para entender o que eu posso falar sobre aquele vinho, para entender até que ponto faz sentido eu tomar esse vinho, em que quantidade. Você tem que observar, desconectar do externo, entender o que está em você e tirar esse automatismo. É uma forma que ajuda a descansar a mente. Aí, esse aqui está aberto. O que eu vou fazer com vocês? Porque a ideia também não é ficar aqui fazendo 1000 práticas de meditação, só que uma outra ferramenta, que essa é mais da parte de neurociência, que ela é muito boa e que em muito pouco tempo vocês vão conseguir entrar um pouco nesse flow que eu estou falando, tá? E esse é um exercício 3D. Eu vou pedir para vocês, em 30 segundos, muito rápido, vocês eu vou só ouvir a minha voz. Esses 30 segundos a gente vai primeiro respirar tranquilamente, e esses 30 segundos você vai respirar no seu ritmo, mas o mais calmo possível que você conseguir. E depois, vocês ouçam a minha voz, vou pedir para vocês fecharem os olhos, que eu vou conduzir vocês por um fio, como se fosse um fio condutor de pensamento. Esse fio condutor vai levar vocês num ambiente interno que vai ser muito bacana para a gente seguir aqui as nossas práticas. Todo mundo topa? Vai ser muito rápido e muito legal. Legal? Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês fechem os olhos e simplesmente respirem. Inspira e expira. Sente o ar entrando
Sinta o ar saindo. Conecte com o seu corpo, o seu ambiente interno. Mais uma respiração. E não importa se você respirou 1, 2, 3, 4 vezes. Já se foram 30 segundos. Agora, a gente vai acessar um estado de presença. E para isso eu preciso da imaginação de vocês. Imagina um fio condutor, um fio que atravessa uma orelha a outra sua, passando pelo centro da sua cabeça. Tenta imaginar a medida desse fio. Agora, imagina um fio que vai do seu queixo até o topo da sua cabeça. Você consegue imaginar a medida desse fio? Quantos centímetros? Imagina que esse fio sai da ponta do seu nariz, gira a sua cabeça, passa pelo topo e vai até a nuca. Quanto mede esse fio? Imagina quanto mede esse fio. Do seu nariz até o umbigo, quantos palmos tem esse fio? Qual a distância desse fio? Se esse fio contornar o seu crânio em uma circunferência, qual é a medida desse fio? Respira fundo mais 2 vezes e volta para cá. Esse exercício, ele é um exercício simples, prático, mas ele é um exercício de neurociência aplicada. Foi feito um estudo, encéfalos, né, aqueles fios na cabeça de algumas pessoas, e demonstrou que quando a mente é levada para esse espaço tridimensional, por isso que o nome é exercício 3D, o cérebro entra numa frequência alfa. Essa frequência alfa é a frequência que a gente precisa estar para poder acessar esse eu interior. É a sua casa mental, é o seu ambiente, o seu corpo, o seu ritmo de respiração. A meditação, o mindfulness, eu acho que o Maurício dormiu. Maurício, acorda. Ai, gente, o Maurício dormiu. Ó, essa respiração, esse estado de presença, esse mindfulness, é uma forma de você se conectar com você mesmo, né? Com o seu ritmo de respiração. A ferramenta que a gente mais usa na prática do mindfulness é a respiração. Agora, nada impede que você use também outras ferramentas externas, como o vinho. Então, a proposta é isso. Como diz Clara Coach, até no livro que eu estou lendo recentemente, me veio essa mensagem essa semana de presente. Demore no pensamento, de modo que, lentamente, sem esforço, possa surgir a compreensão. Um provador consciente, como diz aqui, voltamos, um provador consciente, ele sente para compreender. Deixa o resto da população beber para sentir algo. Nós aqui vamos sentir para compreender. Certo, turma? Agora, a gente vai para o conteúdo de saber provar, reconhecer estilos e percepções e utensílios. Saber provar Saber provar.
aqui a gente vai entrar em mais práticas, né, desse estado de presença, que é o que eu quero que vocês ancorem mais. Primeiro, não se trata só de técnicas de degustação. Deixa eu abrir aqui. Não se trata só de técnicas de degustação. A gente precisa ter calma para escutar o que o cérebro nos diz, e agora eu já dei para vocês 2 ferramentas que vocês podem entrar nesse estado de calma, e ao mesmo tempo a gente também precisa de energia para buscar essas informações sensoriais. Por quê? Porque provar vinho, mais do que encontrar coisas novas em taças, provar vinho é recordar. Quem aqui lembra da história, se eu já contei em algum vídeo ou que leu no meu livro, a história do Alcaçuz, ou do Regaliz de Espanha, na minha época de faculdade. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade lá em Barcelona, todos os meus, gente, toda vez que eu lembro disso, eu lembro a xenofobia que eu sofria. O povo perguntou, o que essa brasileira está aprendendo sobre vinhos? Vai beber água de coco? E aí eles ficavam falando que esse vinho que tem aroma, e botava no nariz, ficava Alcaçuz não, Regaliz, né, Regaliz. E eu já ainda estava fazendo um curso universitário em espanhol, aprendendo espanhol, tudo junto, tudo misturado. Nossa, e aí eles ficavam, Regaliz. Eu falei assim, gente, que esse maldito Regaliz, que eu não sei o que é isso, eu sei o que é morango, eu sei o que é cereja, eu sei o que é mirtilho, que eles falam, agora eu não sei o que é Regaliz, né? Aí fui procurar, fiz a tradução, Regaliz é Alcaçuz, eu falei, deu no mesmo, Alcaçuz também não sei o que é, nunca provei Alcaçuz na minha vida, o que é isso? Como que eu vou reconhecer um aroma que eu não sei qual é? E aí fui buscar nas feiras de Barcelona, o caminho para o escritório que eu trabalhava, passava na frente da catedral, e achei, comecei a perguntar, tem Regaliz aí, tem Regaliz ali, e eles falaram, tem aqui, começaram a me dar bala de Regaliz, aí eu começava a chupar a bala de Regaliz, e falei, gente, não é isso que está no vinho. A mesma coisa que a gente provar, a gente vai fazer o exercício do morango agora, a mesma coisa de provar morango e bala de morango, não é isso. Né? Não é isso. E aí eu, com aquela dificuldade, depois consegui achar numa feira a raiz de Regaliz. E depois que eu aprendi o que é Regaliz, depois que eu aprendi qual é o aroma do Alcaçuz, hoje não tem uma vez que eu chego um tempranilho espanhol que eu não sinta o bendito do Regaliz. Aroma é isso, aromas são recordações. Se a gente ficar no movimento de ficar descobrindo coisas em taça, a gente não vai chegar lá nunca, gente. A gente tem que descobrir conosco, porque está tudo aqui, ó. Está tudo com a gente. E se não está aqui, é porque a gente ainda tem que descobrir, mas não vai ser no vinho, vai ser em outros ambientes. E depois você vai encontrar aquilo no vinho. Aquilo vai ser um encontro, tá? Agora, a gente vai fazer a prática do morango, que é um pouco usar esse momento que a gente está de calma mental, depois desse exercício que a gente fez, e pensar um pouco como é que a gente pode usar uma certa energia para entender um elemento que a gente já conhece, que é o morango. Depois que a gente terminar a prática do morango, a gente já vai para o vinho. Nossa senhora, tem que falar rápido. Morango. Quem pegou morango aí? Eu tô com os 3 moranguinhos aqui. Turma, olha só. Quando a gente pega o morango, se propondo a tá, num ambiente tranquilo, como estamos, né? E dispor de um pouco de energia para analisar esse morango sensorialmente, a gente não vai pegar o morango, botar na boca, comer e sair mastigando. Né? Isso aí a gente não faz, a gente não pode fazer isso com vinho. Então, a nossa ideia é que a nossa ferramenta aqui é o morango. O que a gente tem que entender? O cheiro do morango, o visual do morango. Se fosse um morango mais verde, a sensação já viria na nossa cabeça, né?
De repente, se ele está mais verde, pode ser que ele tenha um ponto de acidez. Se o morango maduro, ele vai estar doce. Espero que ele esteja doce. Mas você sabe que o morango tem um pontinho de acidez de qualquer forma. Só de cheirar o morango, sem morder, só de cheirar, isso já vai para o nosso cérebro. A gente já sabe o que a gente vai morder. Quem tiver com alguma outra fruta aí, o sentido é o mesmo. A gente já sabe o que está aqui. E a gente, quando estiver encontrando com vinho, o sentido tem que ser o mesmo. Vocês já sabem, vocês já têm a informação. E o que não tem, não é na taça que vocês vão encontrar. Em outros ambientes, que depois vocês vão recordar dentro da taça. Tá? Quem quiser ir, pode morder. Eu não vou morder, porque senão eu não consigo dar continuidade a falar com vocês. Mordam o morango. Deixe o morango passar pela boca de vocês. Percebam os elementos que vocês sabem que o morango tem. Vocês já sabem, o morango é doce, ou é mais ácido. Tá, pode ter um amargor. Como é que está esse morango? Vocês têm que entender as sensações de vocês com o elemento que vocês estão se propondo. Isso é, nesse momento de calma mental, vocês disporem da energia que vocês têm para identificar com as ferramentas que você tem. Já conheço o morango, sei que ele está maduro, não está verde, eu gosto e não gosto. Isso tudo é o que vai movimentar a experiência de vocês. E com o vinho é a mesma coisa. Sabe qual a forma mais segura de evitar erros? Primeiro, é você se conectar com esse vazio sensorial. Olhar e, quando for experienciar, você entender que é ali que vai estar o que você precisa saber. É ali, acessando o seu cérebro e conectando com aquilo. Outra, evitar condicionamentos. E isso, para a gente que convive com pessoas provando vinhos, é muito comum, né? Por isso, o soda. Aqui vocês têm que lembrar do soda. Se você observa, você desconecta o automatismo. Você não tem que se condicionar a nada do seu ambiente. Não são as pessoas que estão falando, fazendo aquele relatório de aroma que eles leram no livro. Não é aquilo, é o que está falando do seu corpo, entendeu? Deixa a sua mente falar. Porque quando você tem essa calma e quando você tem energia para descobrir o que está no vinho, vem relâmpagos de memória. E da sua memória. Aqui, o convite que eu faço a vocês para esse estado de presença é um benefício que vocês não vão levar só na degustação de vocês. Vocês vão levar para a vida. Porque o benefício maior do mindfulness, da atenção plena, do estado de presença, é calma mental. Calma mental é paz, gente. Isso, assim, é bom em tudo que você faz, você ter essa calma mental, né? A ideia, a proposta é a gente provar e pensar com sentidos. Eu vou passar para vocês no próximo material essa etapa de degustação e também vou passar para vocês o e-book de degustação. E aqui a gente vai fazer uma degustação agora, vamos fazer a degustação guiada, tá? Passando por todas as fases. Vocês querem que eu abra esse material para vocês olharem? Tabela de degustação. Outra coisa. Nela. Tabela de degustação. Bom, vamos fazer uma degustação guiada. A ideia aqui dessa degustação é a mesma história da meditação que a gente fez. Vocês vão ouvir a minha voz e vão se perceber na degustação desse vinho. Cada um aí está com vinho diferente, eu acredito que a gente branco, tinto, então assim, eu vou fazer algo mais geral, depois eu vou fazer alguns
alguma playlist de guias de degustação por, por estilos de vinhos para vocês, tá bom? Vamos lá. Turma, como é que começa uma degustação? Sempre observando o entorno, né? A gente vai observar nosso ambiente, vai entender quais os sons, qual ambiente, se aquilo nos deixa tranquilo, se aquele ambiente traz essa calma que a gente precisa para avançar no nosso conhecimento, do que a gente espera naquele conhecimento em taça. Então, a fase auditiva também é importante. A partir de hoje, vocês também vão prestar atenção nisso. Depois que vocês entenderam que vocês podem ter essa calma mental e trazer um pouco de energia para essa situação, comece observando o rótulo, a cápsula, o serviço, como é que te foi servido esse vinho, a taça que foi servida, se a taça é a taça adequada para aquele vinho. E aqui eu não vou ficar entrando nesses detalhes, né? Depois eu posso, quem tiver dúvida, pode até me perguntar e eu vou passar mais ferramentas. Agora, a taça adequada, o tamanho da taça, o bojo da taça, né? E depois, análise de cor. Análise de cor, giramos o vinho a 90 graus num ambiente claro, que seja que você possa analisar esse vinho e você observa, seguindo a minha voz, o que esse vinho te diz, o que o vinho fala com você, qual é a cor? A cor é intensa, a cor já é um pouco de capa barra, como dizem em Espanha, se você colocar o dedo assim, você consegue ver o dedo ou não, é mais intenso, é branco, é tinto. Esse vinho está limpo? Qual é a limpidez desse vinho? Ou ele tem alguns sedimentos? E se tem alguns sedimentos, de quê? É da forma de elaboração? É um sedimento, de repente, por ser um finalzinho de uma garrafa de um tinto, ou de um espumante que ficou um tempo com leveduras. O que tem aqui? O vinho é brilhante? O que o brilho nos informa? O brilho é vida, é vivacidade no vinho. O que esse brilho nos traz? A cor também nos informa. Uma cor viva, uma cor violeta, uma cor rubi. É diferente de uma telha. Essa cor já mostra que o vinho, se for uma cor mais telha, mais opaca, um vinho sem brilho, esse vinho já está decaindo. A idade do vinho. Se for espumante, perlage. Se for os vinhos tranquilos, a lágrima. Gira, uma leve girada a taça, não está essa lágrima. Está rápida, desce em abundância ou não, densa, alcoólica. Isso tudo é um movimento de presença. É pensar com o vinho. É trazer o vinho para você. Aqui, a gente faz a nossa primeira nariz, que é simplesmente aproximar o vinho para entender a intensidade dele. E a intensidade já nos entrega o corpo, por exemplo, do vinho. Um vinho mais intenso, em regra, tem mais corpo. Um vinho mais leve, tem menos corpo. E aí, agora, a gente gira para ir para a segunda nariz. Essa segunda forma de provar já é depois de um período analisando a cor, analisando o primeiro nariz, analisando a lágrima, e de momentos que já nos trouxeram calma mental, já é onde a gente tem essa calma e podemos buscar a energia que a gente precisa para entender o que está aqui nessa taça de aroma. O que nos recorda? O que podemos recordar dessa taça de aromas? Qual é a natureza desse vinho? Da onde que ele vem? Que fruta é essa? Que transformação que esse vinho passou? Ele tem madeira? Não tem? Ele tem um cítrico? Não tem?
Que elemento que você já começa a encontrar aqui no aroma? Se ele tem fruta, que fruta é essa? Que fruta é essa? É uma fruta madura, uma fruta compotada? O mesmo morango que você comeu vira uma compota de morango, uma geleia de morango e tem um cheiro completamente diferente. Uma bala de morango tem um gosto, um cheiro completamente diferente. O vinho é assim. A transformação que ele passou é o aroma que você vai encontrar. E, por fim, o gosto, né? Coloque o vinho na boca primeiro, deixe ele passear pela sua boca, tome esse vinho e sinta os elementos. Tenta identificar os elementos, e a gente já vai falar sobre os elementos aqui. Agora você pode dar um segundo gole, tomar o vinho, abrir a boca, como se estivesse dando uma mordida no ar. Você vai fazer exatamente igual o exercício que fez da pasta de dente. E você vai entender o sabor desse vinho. É o terceiro elemento. É quando você junta o aroma que você sentiu, o gosto que você sentiu e o sabor. Aqui é quando tudo se junta. Aqui é quando você entende o que esse vinho fez sentido para você ou não. Isso que você gosta ou isso que te desagrada. É o passe-boca, é o retronasal. Bom, finalizamos aqui a nossa fase de degustação. Vou passar para vocês essa tabela. Vocês vão ter, com calma depois, alguns audioguias de degustação guiada, tá? Ei, voltei. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Para ver se vocês... Não saiu ninguém correndo. Nem sei o que aconteceu aqui. Acho que eu fui fechar a tabela, fechei Vamos lá. Turma, gostaram da degustação? Nossa, não, fechou todas as abas do meu computador, agora que eu fui ver aqui. Que loucura. Estou abrindo o mapa aqui. Quero saber se vocês gostaram da degustação guiada, se faz sentido para vocês. Deixa eu abrir aqui. Meu Deus. Esquisito. Vamos lá. Voltei aqui com o material. Vocês estão me escutando? Está todo mundo me escutando? Sim. Sim. Eita. Fez sentido para vocês a técnica que eu passei aqui para vocês agora? Vocês gostaram da degustação guiada? Faz sentido receber mais áudios para poder fazer esse processo em outros momentos? Depois, vocês vão me falando, depois me dando feedback, tá? E agora, pensando um pouco nessa degustação que vocês fizeram, não estou entendendo por que esse negócio está. Pensando nessa degustação que vocês fizeram, eu queria que vocês anotassem
3 palavras que vocês conseguiram buscar desse momento de vocês. Sobre vocês, sobre o vinho, anote, é para ficar para vocês, tá? Anota, só para vocês entenderem, é a questão do mapa, é entender o que faz sentido para vocês quando vocês estão nesse território da degustação. Isso é o que vocês têm que entender. Agora, eu vou passar para vocês o pulo do gato. Vou passar para vocês uma técnica que eu acho que é muito importante para vocês conseguirem entender um pouco essa questão dos aromas. Muita gente fala bem assim, eu não sinto os aromas, eu não sinto muitos aromas, mas às vezes pode ser justamente por essa questão de ler muita coisa, estudar muito, ler muito rótulo, ouvir muita gente falando muita coisa, e você achar que é menos do que aquilo. A verdade é que você, no vinho, você tem que encontrar. E existem 3 pontos importantes para você mapear quando você estiver fazendo essa busca de degustação. O primeiro ponto é o aroma da natureza. Aqui, essas 3 camadas de aroma que eu vou falar com vocês, eu queria que vocês começassem a aplicar na vida de vocês como se fosse assim, uma conversa que vocês vão ter com o vinho. Essa conversa, quando conscientemente vocês conseguirem passar por todo esse processo que eu falei, de ter calma mental, de botar energia na hora certa, da forma certa, essas 3 camadas de aromas é o que vai fazer. Luciano está perguntando se vai ser. Vou liberar o material para vocês. Esses aromas, você vai recordar eles através dessas 3 técnicas, dessas 3 conversas que você vai ter com o vinho. Primeiro, qual é a natureza desse aroma? É o básico. Qual é a natureza desse aroma? O que você encontra de uva? Qual é a origem? É um terroir? É um aroma de especiaria? É um exemplo, por exemplo. Quando eu sinto o regaliz, é um vinho de Espanha. Eu lembro muito de Espanha. Depois eu posso até descobrir que não é. Mas é uma coisa que me remete. Um alecrim no vinho branco me remete muito aos vinhos do Ai, Jesus, fala Priorat, não esqueci o nome da região de Espanha lá. Penedês, os vinhos do Penedês. Provei os vinhos do sul do país branco, que tem muito aroma de manjericão. Isso é a natureza do vinho, isso é o terroir. Flores em determinadas uvas, as rosas no Riesling, as rosas vermelhas no Pinot Noir, no Touriga Nacional. Isso tudo, depois você vai ganhando arcabouço de memória à medida que você vai provando, entendeu? E outro detalhe que eu falei aqui na degustação, o estado dessa fruta. Quando você encontra uma fruta, a natureza, quando você pergunta para o vinho qual é a sua natureza, e ele responde com uma fruta, qual é a natureza dessa fruta? É a história do morango, né, que eu falei aqui. Outra é o aroma de transformação. É como se você estivesse perguntando para o vinho, o que você passou? O que você passou para chegar aqui? Qual é o gesto humano? Essa madeira é de um tempo de guarda? Essas especiarias é da onde? Esse pão, um vinho espumante que ficou muito tempo em autólise, ficou muito tempo em guarda, em cave, que você abre ele, que tem aquele aroma de pão, de panaderia, né, de padaria, mesmo quando você recorda que você passa na frente de uma padaria e sente o cheiro, é o quê? É o gesto humano, foi o trabalho que teve naquele vinho. E depois, por fim, o aroma da emoção, gente. O aroma da emoção é quando você pega o vinho e fala, isso me faz tão bem, ou disso eu não gosto. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte grande detalhe. O aroma da emoção é a âncora principal para o resto todo. Porque isso aqui não tem ordem, não, tá? Às vezes você pega um vinho, você sente o cheiro, usando o mesmo exemplo do início para a gente facilitar aqui.
Eu abri um vinho sexta-feira, um espanhol maravilhoso. Na rolha, quando eu peguei a rolha no abridor, assim, eu cheirei, a primeira coisa que veio no meu coração, Espanha. Espanha. E aí depois eu fui. É um tempranilho, tinha madeira, fui reconhecer a natureza dele, reconheci o que aconteceu com ele. Um vinho de 24 meses de guarda, muito pouco tempo ele já estava soltando outros aromas, aerando de forma diferente. À medida que eu girava a taça, mais ele aerava. A gente precisa de decanter. Aqui, ó, a maioria dos vinhos, 90% dos vinhos é isso. O resto é firula. E aí que tal? O que ele aera? O aroma é isso, são esses encontros, entendeu? E agora, ainda bem que Maurício está acordado para ouvir essa, que é a história do só sinto gosto de uva, né? É. Meu Deus do céu. Cadê o só sinto gosto de uva? Que Aqui, fugiu Marlúcio, daqui. tá? Marlúcio. Marlúcio. O Marlúcio, só sinto gosto de uva, como dizem alguns, né? O gosto de uva, gente, esse aqui é uma pérola de sabedoria para vocês. Gosto de uva é o tal do antranilato de metila, tá? Não está passando, não está mostrando aí para vocês. Não. É o tal do antranilato de metila. Gosto de uva, sabor, cheiro e gosto de uva é a única coisa que a gente não pode perceber nos vinhos. A gente tem que fugir de vinho assim. Tá? É um composto orgânico, é o mesmo que se coloca em bala para dar gosto de uva, em docinho de criança. Ele está mais presente nas videiras americanas, por isso que o vinho de mesa, ele tem gosto de uva, ele tem cheiro e gosto de uva. As videiras vitiviníferas, o antranilato de metila, que é esse aroma de uva, ele está muito pouco presente. Então, vamos buscar vinhos que não tenham o aroma de uva. E que vocês não sintam gosto de uva, tá? Vocês têm que sentir complexidade. E aqui a gente vai falar sobre compra assertiva no próximo encontro. Mas só fiquem atentos a buscar algo que te acrescente, buscar algo que você possa viver esses momentos de forma mais tranquila, buscar essa presença, né, em produtos que te tragam aromas de verdade, recordações de verdade, presença no seu contato com o vinho. Tá bom, turma? Bom, sobre reconhecer estilos e percepções. O que acontece? Agora eu vou adiantar um pouco mais, porque já estamos um pouco correndo quanto tempo. Um sommelier, ele degusta para contextualizar o vinho. Agora, um provador, não. Um provador degusta para desfrutar o vinho. Não estou entendendo por que isso não está aparecendo para vocês. Vocês estão lendo isso agora, não estão? Aqui, ó. Um sommelier, ele degusta para contextualizar o vinho. Um provador para desfrutar o vinho. E aqui, convenhamos que, tirando a Fabiane, que já é sommelier, ninguém aqui quer virar sommelier. Nós queremos desfrutar o vinho. Aqui é o que você precisa saber. Que você precisa saber para confiar no seu gosto e se posicionar com naturalidade com o vinho. E uma das coisas importantíssimas são os elementos. Agora, não é gravar tabelinha, não. Elementos de vinho é você entender a importância dele dentro do vinho que você está provando. Por exemplo, a acidez. A acidez é a espinha dorsal de qualquer vinho. E sim, os tintos também têm acidez. E ela conta muito para o equilíbrio do vinho. A acidez, você tem que entender ela desde um vinho branco até um vinho tinto. Agora, por exemplo, um vinho branco, que são os vinhos mais fáceis da gente entender, principalmente pelo perfil do consumo do brasileiro. E a gente vai falar isso no próximo encontro. Um vinho branco cítrico, você vai encontrar um cítrico. Agora, que cítrico? Hoje você consegue, eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue diferenciar um cheiro de limão, de tangerina e de laranja. Então, quando você pegar uma taça de um vinho branco e for lá fazer a sua análise de
olfativa, sentir os aromas, se você falar cítrico, a sua energia, ela tem que vir justamente para esse ponto. Que é cítrico? É um cítrico-limão? É uma tangerina? É uma flor de tangerina? É uma laranja? É uma flor de laranjeira? Porque eu tenho muitos vinhos que eu sinto mais a flor do que a própria fruta. Entendeu? Um outro exemplo, que também tem a ver com acidez. Rosé, um rosé com alma de branco, uma acidez bem marcada. Ou um rosé mais intenso, com cara de quase indo para o tinto. A acidez é diferente. A acidez desse vinho é diferente. Pode falar, Jorge. Por que os vinhos de sobremesa? Eles têm um aroma de maracujá. Não são todos. É fruto de la pasión. Maracujá, fruto de la pasión. É uma característica em muitos vinhos doces. Quando chegar no doce, eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Inclusive, os vinhos doces têm uma acidez marcada. O vinho de sobremesa, ele é isso, ele para ser bom, ele tem que ter, por isso que é importante a gente estar atento aos elementos, né? Porque o vinho de sobremesa, ele é intenso em tudo, e muito marcado no dulçor. Agora, ele tem que ter uma acidez muito grande. Você pega um Tokai, por exemplo, acidez lá no topo, entendeu? É um dos aromas mais agradáveis que tem dos vinhos, o aroma de maracujá. Então, é uma das coisas que se busca, né? Eu acho que basicamente é isso. Outro elemento importante, o tanino. O tanino, o que você precisa saber sobre tanino? Gente, não é para ficar sofrendo com tanino, que é muito tanino esquisito, não. Você tem que entender o tanino. Basicamente, verde ou maduro, verde, aquele mais herbáceo, né? Gosto de erva mesmo, verde. Igual pegar algo mais verde, é um tanino desagradável. Diferente de um tanino maduro, que é um tanino aterciopelado, macio, agradável, te preenche a boca, te faz salivar, um tanino bom, né? E você tem que entender isso. O que você precisa saber? O que agride o seu paladar ou não? O álcool. Álcool é outro elemento importantíssimo. O álcool. Então, agora, falando nisso, um dos materiais que eu vou passar para vocês, uma matéria que saiu essa semana da revista Adega sobre vinho sem álcool. Vou passar para quem quiser ler. O álcool, ele agride a boca. Ele agride a boca. Um álcool de supermercado agride a boca. Um álcool de um destilado, por melhor que seja o destilado no mundo, ele agride a boca. Por isso que uma das coisas boas do álcool é que ele informa para você a temperatura. Por que você toma um uísque com gelo, muita gente? Para não agredir a boca. Né? Você aumenta a temperatura para o álcool ficar menos perceptível. E o vinho é a mesma coisa. Se você toma um vinho que está queimando a tua boca, está mal. O negócio está mal. Temperatura, e às vezes não é o vinho. Às vezes não é o álcool que está ruim. É você que não conseguiu colocar o vinho na temperatura adequada. Entendeu? Esse vinho que eu estou aqui, por exemplo, estava um pouquinho na geladeira, botei um pouquinho na geladeira, agora ele já está com álcool mais acentuado. E esses momentos, essas experiências, é importante vocês fazerem para perceber os elementos dos vinhos, né? O dulçor, o que você precisa saber? O dulçor, ele é macio o palato. Aí você pega um dulçor e mistura o dulçor com aroma, um sabor, que é agradabilíssimo, como o maracujá, como a tangerina, como o ananás, aquilo ali é uma explosão de coisa boa na sua boca. Existem vinhos doces que não são os vinhos de mesa, né, gente? São os vinhos de vitiviníferas que são maravilhosos. Agora, você tem que entender aquele elemento. Agora, todos os vinhos têm um ponto de dulçor. Outros elementos, o amargor, o espumante. Tem gente que fala, o espumante quando tem ponto de amargor é ruim, é espumante de má qualidade. Sim, existem muitos espumantes que, às vezes, a base deles é um vinho que não foi bem manuseado
e traz esse amargor, mas às vezes é um ponto de amargor, só que com uma comida, dependendo do que você combina aquele espumante, muda completamente a sua experiência. Por isso que é importante você saber os elementos, e depois os elementos da comida também. E corpo do vinho? O corpo do vinho é o mais básico para a gente entender dessa espinha dorsal do que a gente tem que recordar e encontrar e gastar energia em taça, né? Sabemos todos aqui a diferença de um leite, de uma água, de um leite e de um creme. E o vinho é isso, é a diferença entre um vinho aguado, um vinho com pouco corpo e um vinho com muito corpo. Os elementos que vão dizer isso, a quantidade de um vinho doce, por exemplo, que precisa de mais álcool, que precisa de mais acidez, porque tem o dulçor, ele é um vinho que é um creme, ele é um vinho encorpado, né? Diferente do rosé piscina, diferente de um vinho verde, por exemplo. Então, os elementos são importantes, e principalmente isso não tem ordem, mas são as práticas necessárias para vocês desenvolverem essa presença sensorial de vocês. Qual o elemento que mais te chamou a atenção no seu vinho e por quê? Anota aí, porque minha ideia era conversar com vocês sobre isso, mas não vamos ter tempo, não. depois vocês anotam aí, senão a gente não avança aqui. Um ponto muito... Opa, Ei, alô? meu, o que eu fiz aqui? Ei, Maurício, Marlúcio, Marlúcio. voltou. Bom, umbral de percepção. Isso aqui é outra coisa importante para vocês entenderem a questão dos elementos dos vinhos. Deixa eu até fechar aqui para não ficar muita coisa. Quem leu a história do pé de carambola da vovó? Quando eu era criança, minha avó tinha uma casinha que era cheia de gato, e eu vivia correndo atrás dos gatos na casa dela, e eu ia para trás do pé de carambola, e comia carambola, comia carambola. Quando não tinha carambola madura, ela me ensinou a comer carambola verde. Carambola verde com sal. E eu botava carambola verde com sal. E eu, num desses exercícios meus de percepção, eu me questionei por que eu gosto tanto de vinho com acidez alta. Por que eu gosto tanto de um salgado, não gosto tanto de um doce? Isso faz parte da minha história. Isso faz parte do meu umbral de percepção. E tem explicação técnica para isso. O umbral de percepção é quando você, através das suas perguntas internas, você chega aos seus gostos e entende o que faz sentido para você. Por isso que numa mesa, com um vinho e várias pessoas, cada um, às vezes, vai falar alguma coisa, cada um vai perceber alguma coisa, e cada um vai gostar de uma coisa, e o que você gosta não é o que o outro gosta. Cada um tem o seu umbral de percepção. E no final, para você chegar ao seu umbral de percepção, você precisa dessas ferramentas que eu estou falando aqui. É a presença e conseguir mapear a sua degustação. Mapear como? O aroma da natureza. Voltar uma história aqui do vinho que eu abri sexta-feira. Um reserva de Ribeira del Duero. Primeira âncora do vinho é de Espanha. Botei a rolha no nariz, é de Espanha. É de Espanha e é bom. Isso me faz bem. Por quê? Já encontrei o regaliz, já encontrei a madeira, o aroma de transformação, já encontrei a história que me conectou a esse vinho. Isso tudo são processos de autoconhecimento mesmo que a gente passa com o vinho. E, claro, existem outras ferramentas que ajudam. Por exemplo, a roda de aromas, para você buscar, às vezes, o que você não entende. Ela vai te dar um norte, né, um roteiro. Mas, no final, você vai encontrar em você. Os materiais que você pode separar para cheirar. Então, passei na feira, vai na feira, cheira tudo que tem lá. Se você viu um vinho, leu no contrarótulo do vinho, que tem um aroma de alecrim, você não sabe o que é alecrim, vai na feira, pega um alecrim, fica uma semana cheirando alecrim, fazia isso em Espanha.
Cada hora eu pegava um tempero diferente, eu ficava uma semana cheirando no tempero. Um aroma que eu tive muita dificuldade de reconhecer é a baunilha. O coco, a gente reconhece, né, gente? Agora, eu que nunca gostei muito de doce, a baunilha nunca foi muito presente na minha vida. Eu tive que adaptar o meu paladar, cheirar, até encontrar a tal da baunilha nos vinhos. E mesmo assim, não é um aroma que está tão mapeado no meu umbral de percepção. Eu tenho que fazer uma força. Às vezes eu venho para calma não encontro, eu vou para energia, dou uma olhada no rótulo, madeira, tal, baunilha, cadê? Entendeu? E temperatura. Eu vou passar a tarefa para vocês no PDF, para vocês, que isso é um trabalho que vocês têm que fazer com vocês mesmos, para ver se vocês conseguem encontrar o pé de carambola da vovó de vocês, gente. E temperatura. Temperatura, a gente volta para a mesma história. O bom provador compreende. É compreender que o seu corpo é o seu termômetro. Meu Deus do céu, o negócio não está aqui. O seu corpo é o seu termômetro, tá? A temperatura, a gente mede com a língua, entendendo os elementos. Já falei aqui do álcool. Se o álcool está muito forte, será que é o álcool que está ruim? Ou será que é a temperatura que está muito baixa? Está muito alta? Hein? O vinho está muito quente para o ambiente que você está. Um outro exemplo aqui. Quem aqui já bebeu sorvete? Ninguém consegue beber sorvete. Quem beber sorvete, às vezes você pega um pote aqui, ó, vai estar beber água. Você consegue comer um pote desse de sorvete, mas você não consegue tomar isso aqui de sorvete derretido. Por quê? A temperatura disfarça o dulçor. Por isso que o vinho doce se serve frio, porque ele é tão intenso em tudo que ele precisa da temperatura para você ir aos poucos degustando aquilo. Por isso que o vinho doce, um Porto, um Tawny, um Tokai, um Commandaria, inúmeros vinhos doces que tem pelo mundo, eles precisam estar numa temperatura que você tenha prazer em quantidades poucas, né? Qual é o pulo do gato aqui na temperatura? Primeiro, a tabela de temperatura é bom para você entender estilo. Você vai ler umas 3 vezes, eu vou passar para vocês no material a tabela de temperatura. Você vai ler umas 3 vezes lá a temperatura do tinto. Você só tem que entender que é tinto branco, rosé, espumante, mais ou menos a média. Porque no final ninguém anda com o termômetro embaixo do braço. Tá? Você tem que entender o seu ambiente. E, acima de tudo, que a sua língua é o seu termômetro. Nosso combinado estratégico aqui, gente. Nosso combinado estratégico é que a gente vai começar agora, que vocês já passaram por esse processo, e depois vão receber os áudios guias de degustação, vocês vão começar a anotar o cartão de visita de vocês para o nosso terceiro encontro, que é sobre conectar. Não falo não falo com naturalidade, mas você tem que primeiro saber o que você vai falar. Então, agora, todo mundo fazendo cartão de visita, tá? Os três elementos que você anotou ali em cima depois da degustação vai ser o seu ponto de partida para o seu cartão de visita. Porque até o final desse programa, todo mundo aqui vai sair falando sobre vinhos com autenticidade. Mas eu preciso que vocês anotem o que faz sentido para vocês e o que vocês reconhecem em cada taça de vocês. Tá bom? Fechado? Vocês fiquem tranquilos que eu vou passar isso tudo no PDF para vocês. E uma pérola de sabedoria aqui é que nem todos os vinhos têm a complexidade de que falam. Gente, isso aqui é outra história que ninguém conta. Ninguém conta para vocês. Vocês têm que descobrir na prática, tá? Para pensar, uma garrafa de vinho, a parte de trás aqui, esse aqui nem tem muita informação, que é um vinho português, só nem a uva tem. A parte de trás, nos brasileiros principalmente, vai ter trocentos mil aromas, trocentos mil gostos, trocentas formas de informação, a harmonização, vai ter tudo que você imagina ali. Só que você tem que entender que quem botou isso no contrarótulo do vinho é um profissional.
É um profissional. É alguém que ficou anos ali, ó, está classificando, ou então é o dono da vinícola, que quer que seu vinho tenha isso, isso e aquilo, depois de muito tempo trabalhando ele, e sentindo cheio de manhã, de tarde e noite dele, provando 1 milhão de vezes. Você que vai pegar o vinho pela primeira vez, às vezes você vai só encontrar uma laranjinha, e tá tudo bem. Um moranguinho, e tá tudo bem. Um cheirinho de madeira e um tanino mais ou menos, e tá tudo bem. Tá? Você pode, depois que fizer o seu processo, você vai no contrarrótulo. E depois você pode voltar no vinho e gastar mais energia buscando aquilo que está ali. Mas é muito mais importante você se conectar com você para ter os relâmpagos que vão realmente te trazer as memórias do seu território. Ficar seguindo esse mapa aqui, mapa de contrarrótulo, não leva ninguém a nada. Mapa de contrarrótulo direciona. Mas é o seu território, é o seu momento, é o seu encontro com a taça que vai te marcar. Como me marcou o Jardim de San Geminiano, que eu não lembro nem da catedral, que eu entrei. Entenderam? E, por fim, a gente vai falar aqui sobre utensílios. Temos ainda uns minutinhos. Bom, utensílio, isso aqui é mais para postura do que tudo, gente. Ferramenta certa potencializa a experiência. E aqui, eu acho que é todo o perfil do meu público, assim, a gente fala em sofisticação, não em luxo desnecessário. Não é, gente? Sofisticação é diferente de ficar jogando dinheiro para cima e mostrando coisa para os outros. Sofisticação é você entender o elemento, a ferramenta certa, para o vinho certo, para fazer um serviço adequado. Por isso que todo mundo que está aqui trouxe ferramenta, todo mundo está usando as ferramentas para o vinho. Ó, eu trouxe um abridor, abri o vinho. Para fechar o vinho, eu tenho esse vácuozinho aqui, tem vários tipos de coisas para fechar. Isso são ferramentas importantes. Uma taça é uma ferramenta. Uma haste de cristal. Isso tudo é ferramenta. Isso tudo a gente precisa para passar por essa experiência que faz sentido para nós. Entendeu? Um abridor, o decanter, muito raramente. Sinceramente. Decanter, abrir um vinho que tá demais, e quer aquilo rápido, vai. Agora vai muito de estilo. Decanter vai muito do estilo da pessoa. Eu, por exemplo, gosto muito de aerar o vinho na própria taça e sentir ele aos poucos. Mas, se você quer, pega um vinho que ficou 24 meses, vamos pegar o mesmo exemplo do espanhol de sexta-feira, 24 meses numa barrica, bota ele no decanter e fica lá, ó, liquidificador nele. Não, gente, bota na taça, espera, meia hora, 40 minutos, ele vai crescendo, vai te entregando, vai te falando a natureza dele, a transformação dele, vai fazendo sentido para você, vai te trazendo memórias, no meu caso, memórias de Espanha, entendeu? Vinho é isso, as ferramentas são para isso, menos é mais. Elegância é utensílio útil, tá? A gente tem que trabalhar sempre com a sabedoria do corpo, mindfulness. Voltamos à técnica do mindfulness, tá? Para pensar, quantas vezes a gente chega no restaurante, quem aqui não já passou por essa experiência? Pela prática da atenção plena, eu passei também, eu aprendi no curso que a questão a gente tem muito neurônio no estômago, a gente tem muito, o nosso estômago é extremamente inteligente, e aí faz muito sentido aquela historinha, né, me serviram mal, e eu passei mal, a comida estava ruim. Às vezes a comida não estava ruim, não. Mas você foi mal servido mesmo no restaurante. E o fato de você ter sido mal servido no restaurante, você sentiu, a comida soube mal. A comida fica mal no seu estômago. Você tem uma inteligência no estômago. Por isso que a gente tem que estar atento ao ato de servir. Servir é cuidar. Sirva o vinho com o mesmo cuidado de quem serve uma emoção. Porque comer é isso.
Se alimentar isso, botar para dentro é isso, né? Entenda o que você consome, entenda quando você se serve aquilo que faz sentido para você. Leonardo da Vinci já dizia, né? Simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, gente, foque no bem feito. Taça adequada e limpa. Abridor que você consiga usar bem. É esse daqui que anda na minha bolsa. Tem vezes que eu não tenho alguém pedindo para abrir vinho. Tem que funcionar para você. Se o que funciona para você é o elétrico, que seja, sabe? Foque no bem feito, no bom e bem feito. Design é clareza, beleza e funcionalidade juntos. Pegar um negócio papagaiado, que tem colorido, que faz luzinha, e que você fica meia hora lá, assim, ó, com vinho, e a cada 2 vinhos você abre, você tem que trocar bateria, não é funcional. Entendeu? Sofisticação é diferente de ostentação. E é isso que eu queria deixar para vocês, principalmente nessa parte de utensílios. E aqui quebrar um mito, né? Quem já ouviu falar do mito que não se lava a taça? Que às vezes algumas pessoas comentam. Balela. Primeiro, tem gente que fala que não se lava a taça porque os resíduos que ficam envelhecidos naquela taça ajudam no outro. Não, a taça suja, tá? E depois que o vinho vira vinagre, e com isso a taça está limpa. Não, gente, vinagre, eu não quero tomar vinho, taça com cheiro de vinagre. Gosto de taça limpa. E taça limpa é taça sem detergente, né? Então, por que lavar? O vinho ressecado com taça afeta no sabor. Lave bem, mas atenção ao detergente. O cristal pode ficar manchado também com microporo. E um detalhe, degustações técnicas. A degustação técnica é normal, como tem várias taças para usar com vários vinhos, você envinar a taça do vinho seguinte. Só que convenhamos que aqui somos degustadores, né? Nós estamos... Quem aqui, quantas vezes participa de degustação técnica com dezenas de vinhos? Não é a ideia ficar usando isso como prática, como ritual. E a gente vai falar sobre rituais no encontro 4. Turma, finalizando esse conteúdo, o que você precisa saber é isso, sobre esse nosso momento com vinho, seu posicionamento com vinho. Posicionar-se com vinho é posicionar-se com presença e com percepção sensorial. Essa mentoria, a ideia dela é te conduzir. E nesse primeiro encontro foi, acima de tudo, te conduzir para uma degustação consciente. Agora, o que você vai fazer com essas informações que eu te dei aqui, depende de você. Eu vou passar esse mapa mental para vocês, eu vou passar material para vocês, eu vou passar um monte de coisinha para vocês fazerem em 15 minutos, algumas coisinhas para em 15 minutos para estar pronto para o próximo encontro, e também alguns pontos que vocês podem ficar o ano que vem todo vendo vídeo e lendo livro, se quiserem. Mas, se fizer sentido para vocês guardar essas informações, essas micro-vitórias que vocês tiveram aqui, dessa percepção sensorial, e puder levar isso a cada degustação que vocês forem, eu já me dou por satisfeita, e eu acho que é o que vocês mais ganham aqui nesse encontro. Tá bom? É isso. Passei um pouquinho da hora, mas eu acho que valeu. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que valeu a pena, sim. E só fez preencher e coincidir com as minhas expectativas do que eu tenho lido, do que eu tenho ouvido você falar. Obrigado. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. A linha é essa. Eu acho que essa parte do sentir, é como vocês, a próxima vez vocês vão ver, o decidir, o conectar e o ritualizar, né? Decidir, a gente vai falar de compras, a gente fala de compra assertiva, perfil de consumo, conectar com naturalidade, por isso que tem os exercícios, e a gente vai seguindo falando no grupo também, tá bom?
Pode falar, Fabiane. Então, eu vou voltar um pouquinho lá na pasta de dente, que eu sou do tipo da pessoa que fica ruminando as coisas. Vamos lá. A sensação da pasta de dente, eu estava pensando, quando a gente escova o dente de manhã ou após uma refeição, é uma delícia ficar com aquele gosto da pasta na boca. Mas a gente não está concentrado na boca, não está concentrado naquela em si, né? E quando a gente degustou a pasta de dente, ela foi horrorosa. Porque estávamos concentrados naquilo, naquela sensação na boca, no preenchimento, né, da boca toda. Então, essa é o que tem a ver com toda essa aula, que é o sentir, né, você interiorizar essa sensação. Vocês já estavam com a calma mental para poder colocar energia naquela percepção. Diferente, você acorda dormindo, gente. A gente cai na pia. Porque às vezes a gente escova, às vezes eu escovo o dente e estou lá batendo na porta do meu filho, levanta que vai para a escola, né? Então a gente já está pensando, você não está concentrado na boca. E aqui teve uma concentração, né, do sabor. E o vinho é isso, né? Você tomar o vinho conversando com as pessoas e você tomar em casa, né? Sentindo, pode ser o mesmo vinho. Às vezes, quanto vinho eu não tomei, eu achei que era horroroso, e depois você repete e fala assim, nossa, que diferença. Pois é, e às vezes, esse é um ponto importante também, a gente não precisa fazer essa prática e essa concentração só na primeira degustação. A gente pode estar o tempo todo que está com as pessoas, voltar para o vinho. A gente pode, a atenção plena é isso, mindfulness é isso, a prática informal é isso. Se observas, desconecta do automatismo. É estar o tempo todo observando o que você está vivendo ali, para ver o que faz sentido para você. Fala aí, Lu. Como é que gira essa mãozinha? Né? Eu fiquei com uma dúvida, pode ser uma pergunta boba, mas eu vou perguntar porque me incomodou muito quando eu experienciei a sensação. Eu fiz a assinatura da Wine, e aí eu até falei com você que eu fiz a assinatura de tinto, me arrependi, que eu deveria ter feito de refrescantes, né, para ter começado, porque eu acho mais fácil sentir o aroma, eu acho muito mais fácil, acaba que eu fico comprando garrafas do branco, do rosé avulsa, fora da assinatura. E eu recebi um vinho que você falou que o doce, ele deixa mais encorpado o vinho, né? E eu recebi um vinho que ele era doce. E aí, quando eu bebi, eu tive ressaca no dia seguinte. E eu bebi uma taça só. Eu tive ressaca. Aí eu queria saber se tem alguma coisa a ver o doce do açúcar, né? Esse dulçor com ressaca, ou se é algo meu, ou se eu não sei se tem algo mais da uva, alguma outra coisa que eu possa analisar da próxima vez para evitar de comprar vinhos assim, por exemplo. Não, talvez seja a quantidade de sulfito, essa ressaca mais rápida, assim, geralmente é a quantidade de sulfito, tá? Como é que eu percebo para evitar? Eu acordei com a cabeça pesada. No doce é quase impossível você perceber. Ontem, por exemplo, veio uma amiga aqui em casa, que ela está indo embora para o Chile, e ela trouxe um vinho que eu botei na taça, a gente botou para brindar. Aí ela falou assim, esse vinho chileno, tal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, qual gosto que você percebe? Eu falei assim, aquele gostinho de aspirina maravilhoso. Eu senti o gostinho de aspirina. Era amiga, a gente estava assim, entre turma, assim, não foi uma coisa assim, grosseira, né? Aí, por isso que me deu dor de cabeça, que ela tinha aberto no domingo. Por isso que me deu dor de cabeça, justamente. Tem uns que a gente consegue perceber, mais em boca, entendeu? E é realmente com esse remédio. Mas isso, ressaca vai muito de... Nós vamos falar disso no ritualizar. Guarda aí. Mais alguém, turma? Lembrando que também a gente não vai se estender muito, né? Por causa dos horários para poder cumprir.
Bom, é isso. Olha, eu quero agradecer a presença de todos. A Juliane, o Marlúcio, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Estão convidados também a continuar no programa, depois a gente pode conversar sobre isso. E, turma, Fabiane, Jorge, Luciana, Valéria, Francisco, o material eu vou passar para vocês. Acredito que não amanhã, mas até quinta-feira, porque eu estou bem... né? Dizem que novembro e dezembro é igual sábado e domingo, né? Puf, acabou. Então, eu tô nesse ritmo. E todos aqui também, e eu quero fazer um negócio mesmo para vocês não ficarem muito tempo com o material e poder ter o ganho, né, de experiência o máximo que vocês puderem. Espero ter atendido a expectativa de vocês, e claro, como vocês já todos aqui sabem que somos uma turma de validação, qualquer crítica estou abertas para mudar e melhorar sempre, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijinhos e boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzão pra vocês. Boa noite.